Álvaro, a gente está falando muito de política, sobre aí as articulações e definições para as eleições de 2022. Mas a gente também está abrindo espaço aqui para os pré-candidatos, tanto ao executivo como ao parlamento, para a gente comentar a respeito, principalmente, de suas trajetórias. Nós falávamos no outro bloco sobre a importância da população e do eleitorado pesquisar o nome do seu candidato aí na internet, não é isso? Então, assim, o programa Boa Noite Amazônia vai abrir espaço aqui para os pré-candidatos nas eleições de 2022. E hoje o nosso primeiro convidado é o ex-deputado federal, ex-vereador de Manaus e gestor público também, que atuou muito aí na gestão pública aqui no Amazonas, o professor Gidão Amorim, do Avante. Boa noite, professor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Os agradecimentos são meus, inicialmente, por terem me convidado e me prestigiado com essa primeira entrevista desse caráter. Eu quero aproveitar para saudar você, Paula, de quem eu privo com muita amizade, o Paulo. Álvaro, muito, sei por que Paulo, né? E saudar o público que vai estar nos assistindo aí pelas extensões dessa rede social, né? Hoje a Onda Digital, professor Gidão, ela está também na TV aberta agora, né, Álvaro? Pelo 8.2 e também na rádio 92.3, 104.7 lá no Pará. Então, o pessoal do Pará está nos acompanhando, Álvaro. Professor, para a gente começar a entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, dessa trajetória que não iniciou na política, né, foi uma trajetória que começou na educação. E eu tenho algumas referências do seu trabalho na educação. Um deles são dois modelos, né? O do tempo integral, que foi uma mudança importante em algum momento ali da educação do Estado, e a questão dessas aulas à distância, né? Que eu acho que também foi uma outra revolução. Isso tudo começou, eu acho, na época que o senhor era da SEDUC, né? Sim. Então, tem uma trajetória que não começa na SEDUC, começa antes da SEDUC, e eu penso que é com esse background anterior que eu pude acrescentar alguma coisa na gestão pública de educação básica do Estado. Quando eu assumi a Secretaria de Educação, nós tínhamos um quadro, digamos assim, bastante penoso no Estado do Amazonas. A começar pelo estado físico das escolas, pela formação dos seus quadros humanos, professores, técnicos, aliás, escolas que não tinham pedagogo sequer muitas vezes, escolas que não tinham bibliotecas, escolas sem conforto, porque imagina nossa região, uma sala de aula sem ar-condicionado, nós não tinha isso exatamente. Não tinha computadores, não tinha sistema de gestão. Hoje é quase impossível, né? Era uma coisa difícil, né? Paula lembra que em 2005, foi exatamente o ano que eu iniciei, nós fizemos a primeira avaliação do IDEB, né? Para o pessoal entender bem aí, né? Sim, sim. E o Estado do Amazonas ficou em 26º lugar no Brasil, ganhando somente de uma unidade federativa, que eu não lembro qual agora. E nós saímos em 2012... Ganhando negativamente, né? Nós já saímos em 2012 com todos esses incrementos, né? E o Amazonas top 10. De lá para cá, a gente já deixou uma matriz bem organizada de atuação de professores, de organização da gestão educacional, e o Estado está mediano, está tranquilo aí, né? Precisa, evidentemente, que estamos em outro momento, agora precisa de um up, né? Mas, então, eu tenho muito orgulho de ter implementado as escolas de tempo integral, que é uma tendência no mundo, e nós não ficamos aqui presos àquela coisa do cotidiano, nós fomos em frente. Não tinha o dinheiro que a gente precisava, mas nós forçamos. Porque houve uma coisa muito boa durante esse governo em que eu estive como gestor educacional. A austeridade financeira do Estado. Era um tempo duro, nós tínhamos que aproveitar muito bem. Fez muito bem para o Estado do Amazonas. Nós viramos um pato bonito, ao invés do patinho feio de antes. Tenho certeza que sim. Depois avançamos um pouco mais, porque se a situação já não era de bons índices em Manaus, no interior do estado a coisa era muito pior. As comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas eram precaríssimas. E nós nos preocupamos
com o êxodo dos nossos jovens que concluíam o ensino fundamental e não davam prosseguimento ao ensino médio. Quando o faziam, vinham para as cidades e é que sabe Deus o futuro que poderiam ter sem família, sem apoio, sem condições financeiras. Então desenvolvemos uma coisa maravilhosa, um case mundial, Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Levamos ensino médio em tempo real, num programa muito, mas muito bem acompanhado, desenvolvido, com professores, mestres, doutores dando aulas. E nós, de 2007 para cá, Álvaro, o Estado do Amazonas já deu oportunidade a cerca de 300 mil jovens de comunidades perdidas. Distantes, né? Isoladas. Né? Temos médicos, engenheiros, professores, profissionais das diversas áreas em nível superior, muitos que já ganharam o mundo. Né? E modificamos a geografia humana do Amazonas. Nossas cidades são todas hoje muito bonitas. Você chega em qualquer cidade do interior do Amazonas, a mais longínqua, você vai encontrar o pessoal bem falante, pessoal educado, mestre, formação, né? Formação. Paula, nós não tínhamos aqui esse elenco de universidades particulares que hoje temos. Hoje nós temos aqui centenas de faculdades particulares e tudo. Nós não tínhamos porque não tínhamos cérebros para isso. Nós só tínhamos, em algum tempo, a UFAM, somente. Depois, a UEA. E, em paralelo, o CIESA, na década de 80, 90, e Newton Lins. Mas formar quadros para isso era muito difícil. A gente contava os mestres, os doutores que tínhamos no Amazonas. Hoje nós estamos muito bem servidos. Professor, e o senhor falando a respeito sobre essa questão de formação, o senhor também atuou na formação de professores aqui no Amazonas, na UEA, né, com o Proformar. Eu queria que o senhor pudesse, no Instituto, na verdade, IEA, vamos lá. Foi no IEA, Instituto aí de Ensino do Amazonas. Então, assim, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho disso também. Muito legal. Eu até nem esperava que você me suscitasse essa oportunidade, porque, como eu te disse, a diferença que nós impomos na gestão da secretaria veio da experiência de um professor que deu aula para as crianças até a pós-graduação na universidade, que conhece as reações de alunos, as condições, enfim. E eu tive a grata e a muito feliz oportunidade de ter sido diretor do Instituto de Educação do Amazonas na década de 80. Você não tem ideia do quanto isso é significativo, porque o IEA formava as normalistas. Na tua época, Álvaro? Nós não tínhamos, Álvaro muito novo, né? Curso normal, né? Curso normal. Curso normal. Já ouvi falar, mas ninguém conhece. Mas olha, as nossas normalistas, os professores egressos do IEA, eram muito bons do ponto de vista do desempenho didático, uma aula muito bem pontuada. Naquele tempo a gente ensinava, inclusive, a preparar os materiais pedagógicos, que hoje não precisa. Hoje você tem diversos meios, mas começou dali. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Universidade Federal como professor e fui pró-reitor. E nessa minha passagem pela gestão superior, nós criamos um primeiro programa de formação de professores em nível superior para o ensino básico do Amazonas. Porque nós tínhamos poucas licenciaturas, somente a UFAM oferecia licenciatura, ninguém mais oferecia curso de formação de professores em nível superior. E pelas as ofertas que nós tínhamos na universidade, de pouquinhas turmas, nós levaríamos um século para atender a demanda. Foi exatamente na Lei de Diretrizes de 96 que eu me agarrei como pró-reitor e nós expandimos, formamos os professores pelo estado inteiro, rompemos as barreiras do campus aqui de Manaus. Isso iniciamos em 1999. 2001, Paulinha, o pessoal talvez não entenda porque Paulinha é carinhosa, da minha convivência com ela. Não tem problema, fique à vontade. Em 2001 eu deixei a gestão superior da UFAM e o doutor Amazonino estava
estava no finalmente do governo dele e criou a UEA. Eu cheguei na primeira hora a seu convite para organizar a UEA com o elenco de pessoas que ele convidou, o doutor Lourenço, o doutor Carlos Eduardo e outros. E eu tive a responsabilidade de organizar um curso, um programa chamado de Proformar, para formarmos toda a demanda remanescente de professores no estado do Amazonas, inclusive dos municípios. De todos os municípios, cada uma das sedes municipais do interior, 61, nós tínhamos pelo menos uma turma para formar professores. É bom lembrar que as pessoas, professor, que nessa época, infelizmente, havia professores que só tinham ensino médio, mas que já davam aula, né? Sim. E aí isso, com certeza, atrapalhava aí o desenvolvimento de uma didática mais técnica também. Claro, as abordagens eram, como eu disse, com base no Instituto de Educação, tecnicamente aplicáveis, mas até aquele nível, do ponto de vista mais crítico, de leituras mais aprofundadas, de abordagens mais amplas, aí estancávamos, não é? Por isso foi tão importante. Hoje nós estamos assistindo, assim, com muito prazer, muito mesmo. Eu posso falar isso com um orgulho imenso. Professores, mestres, doutores, em São Gabriel da Cachoeira, índios doutores. É, realmente. Que coisa, né? Maravilha, não é? Um grande avanço. É. Álvaro. Bom, professor, eu quero, obviamente, agora falar de política, né? Sim. E aí a gente falou aqui da questão da educação, mas em algum momento o senhor entrou na política partidária e a gente não tem como deixar de observar, principalmente nesse momento de transição entre partidos, que o senhor deixou, depois de aí uma década ou até mais que isso, né, o MDB do senador Eduardo Braga, para se filiar ao Avante do atual prefeito Davi Almeida. É uma mudança do ponto de vista político, é uma mudança inclusive de grupo, né? Então, eu tive a oportunidade de participar do governo do senador Eduardo Braga, quando governador, e eu penso que foi uma oportunidade fantástica para o Estado, para mim, para o Eduardo, para a população em geral. Acho que foi um momento muito feliz. E eu era o gestor de educação, mas exatamente por conta do meu trabalho, eu me dei a ser muito conhecido no Estado e o próprio Eduardo me convidou em 2010 para me lançar como candidato a deputado federal. Foi aí que eu me envolvi partidariamente. E interessante que em 2010 eu estava já desincompatibilizado para me preparar para a eleição. Dizem todas as pessoas que eu seria eleito tranquilamente, porque era um momento assim fácil. Mas um mês depois a minha sucessora foi vítima de um desastre aéreo, a professora Cíntia Régia. Cíntia Régia, verdade. E aí eu fui convencido pelo Omar e pelo próprio Eduardo para me retornar à cadeira de secretário. Voltei, ganhamos a eleição com o Omar e permaneci no governo por mais de um ano, mas depois as coisas mudaram, as relações de governo eram outras. Muda, né? Mudam totalmente, né? E eu não saí bem, saí mal. Enfim, fiquei de fora. Permaneci no partido, 2014 concorri. Em 2014 eu tinha ainda um estofo relativamente bom, mas foi uma eleição de uma truculência fantástica, né? Porque o nosso grande adversário, o vencedor das eleições de 2010, ele era um estrategista pesado, estava no governo, exercia uma pressão muito grande e foi frontal comigo, me prejudicou. Assim mesmo eu fiquei como suplente e foi nessa condição que eu cheguei na Câmara Federal. Mas para a minha reeleição da Câmara Federal, em 2018, aí as coisas não foram bem, permaneci no próprio partido. Mas aí, pela primeira vez, o partido foi... não foi legal. Não foi legal, porque naquela época era a última coligação. Poderia ter feito a coligação, mas não o fez.
Lhe prejudicou. E aí me prejudicou. Eu fiquei numa votação expressiva. Mas não entrou, né? Mas não entrei. Naquela época tinha isso, né? Depois veio aí a eleição passada para vereador e já não tínhamos mais coligação entre partidos. Nós tínhamos que ter um partido que tivesse uma composição boa para gerar um coeficiente satisfatório. Certo. E eu tive uma expressão boa de voto novamente, Mas mas o partido não teve nomes. diz a cauda, né? Não teve a cauda. E aí, por isso, eu fiquei fracassado, né? E o político 2 vezes derrotado é uma coisa horrível, né? Mas aí também a gente percebia ali, professor, só ele cortando um pouco e complemento também, da pergunta, voltando à pergunta do Álvaro, que o professor Gidão está querendo fugir, mas eu vou voltar. Não havia tanto o acolhimento do partido, né? A gente percebia muito uma luta muito solitária em torno do mandato. Sim. E aí isso complicou, e isso complica na política. A partir do momento que o candidato tem um partido que não, e um líder partidário, um líder político que não a coloca para cima, como é que é possível ficar do lado daquele líder? Perfeito. Você perguntou respondendo o que eu deveria responder. Na verdade, assim, com todo respeito ao senador, mas ele não teve esse cuidado com o partido. E exatamente por isso eu fui forçado a abdicar do partido que já teve uma representação tão ampla Verdade. e tão importante para... No Amazonas. No Amazonas e no Brasil. No Amazonas nós fomos como diria, hegemônicos durante muitos anos, começando com Gilberto Mestrinho, e nos expandimos por tanto tempo. Mas, convenhamos, nós ficamos sós, abandonados. E por isso, agora, até com certo pesar, eu assisto esses últimos dias aí, a saída de mais algumas pessoas. A debandada do PMDB aqui no Amazonas. Né? Hoje o MDB, então, no Amazonas, não tem mais ninguém expressivo assim, né? Olha, tem alguns prefeitos que são muito próximos do senador, alguns vereadores. Mas é isso, e o né? próprio senador no Congresso, porque não tem um deputado federal, não tem um deputado estadual, mas não tem um vereador em Manaus. A Alessandra agora que era MDB saiu, né? Era, mas não era, né? Era e não era. Mas era, assim, do ponto de vista legal... Sim, vinculado, sim, claro, mas isso claro. A gente sabia que... Mas ainda assim, saiu, né? É de se lamentar, porque eu penso que é um desperdício, um talento. Já ouvi alguém dizer assim, como é que os amazonenses não conseguem eleger o Eduardo, essa capacidade, né? Mas, enfim, tudo tem seus... né? As coisas são diferentes. E eu agora caí no novo, melhor dizendo, não caí, eu escolhi, vi para o Avante, por tudo que eu tinha de facilidade. O senhor encontrou um acolhimento maior. Um acolhimento maior. O próprio Davi... nos outros pleitos ele já tinha me dito, você não vai se dar bem nessa eleição assim, venha para cá. E depois, quando terminava, eu te falei, você teria ganhado. O senhor insistia ainda Insistia, ali, né? Então eu fui assim, muito renitente, fiquei lá até o final. Mas depois cheguei para o senador e disse, olha, meu amigo, é sem futuro, já não posso mais. Não dá mais, né? Mas saímos muito bem. Tenho o maior respeito por ele, tenho um certo agradecimento pelo que nós pudemos fazer juntos, pela oportunidade que ele me deu. Bom, o senhor está relatando o caminho, né? O senhor está relatando aqui um fim melancólico, né? Quer dizer, não é um fim porque há uma, digamos assim, uma possibilidade e tal, mas efetivamente é porque o partido foi acabando e aí foi ficando sem força, definhando, e aí agora o senhor está buscando um caminho diferente para retomar, né? E assim, Álvaro e Paula e as pessoas que nos assistem, você está sempre se referindo ao pessoal do Pará, porque eu tenho maior simpatia, temos aí, assim, Pará está lá, está nos ouvindo. Muito legal, assim, eu tenho pressa. Eu já sou um garotão, então eu acho que eu posso dar uma grande contribuição para o Estado. Entendi. Eu sei de tudo que nós fizemos de bom para o Amazonas, nós já fomos uma vitrine muito legal nesse tempo todo, sabe? Aquele apelo para a Copa do Mundo aqui, não é? Da questão da sustentabilidade, da questão da floresta, tudo isso foi um momento fantástico para nós. E agora eu sei que nós damos uma estagnada do ponto de vista da educação. Uma participação minha no governo, na condição de parlamentar influente, Sim, entendi. eu acho que a gente pode incrementar. Agora,
o novo salto que a gente precisa. Nós estamos assistindo a juventude concluindo o ensino médio e até mesmo o ensino superior e sem muitas oportunidades. Está faltando alguma coisa curricular que habilite as pessoas. O tempo é outro, não dá para você ficar pensando mais no emprego, mais nisso, daquilo. Está faltando um elemento curricular, uma motivação de governo que seja capaz de dizer, vamos fazer assim. Sabe, a gente pode fazer isso. O Brasil enfrentou uma série de programas sociais durante esses tempos de pandemia, não é por isso. Por que não investimos em educação para valer e resolver a situação? Tá certo, professor. Professor Gedeão, muito obrigado, viu? A gente queria agradecer e desejar sorte, óbvio, desde já, né? E eu quero fazer aqui uma entrega pública aqui, professor Gedeão, Álvaro, só para a gente finalizar rapidamente, que a produção aqui já está brigando conosco. O professor Gedeão é um grande entusiasta da comunicação, da educação e da comunicação também. O professor, ele teve grande influência aí na busca de conhecimento, e ele foi um dos que, olha, eu quero entregar para ele, depois de 5 anos, olha aqui, o livro chamado Ideias do Mundo, né? Ideias que inicialmente eram uma loucura para muita gente, do autor Felipe Fernandes Ernesto, que é um espanhol. Muito obrigado. Um livro que, inclusive, me ajudou muito aí na construção da revista Cenário, professor. E continue assim, sendo um entusiasta da educação e, de fato, aí, primeiro, criando proposta voltada ao conhecimento. Muito obrigado a vocês. Eu tenho muito orgulho de ser amigo da Paula. Tá certo. Obrigada, professor. Um abraço, professor.